Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Em 1942, 22 de fevereiro, morria em Petrópolis Stefan Zweig, um dos maiores escritores da humanidade. Escreveu mais ou menos uns 60 livros. Foi inspiração para uns 5 filmes. Ele saiu da Áustria quando Hitler invadiu a Áustria. Ele, descendência judaica, viu que as coisas não iam seguir bem. Foi para os Estados Unidos, mas não ficou lá, veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil. Ele e a mulher dele, a Lotte. E fez esse livro, entre os 60 livros, traduzidos em 16. Esse aqui foi traduzido em 16 línguas. Eu li em 1966. Brasil, país do futuro. Ele cunhou essa frase, Brasil, país do futuro. Eu ouvi essa frase durante toda a minha infância, na escola. Durante toda a minha adolescência, durante toda a minha mocidade. Estou ouvindo até hoje que o Brasil é o país do futuro, mas não vejo o futuro chegar. Cada vez que parece que chegou o futuro, a gente joga fora. Parece algo assim que a gente precisa, a gente quer, tem muitos pecados e quer se punir, quer fazer penitência e joga fora a oportunidade. Infelizmente é isso. No dia 22 de fevereiro de 1942, na casa dele em Petrópolis, que hoje é uma espécie de museu, ele e a mulher dele foram embora desta vida. Ele deixou um bilhete que termina mandando um abraço de despedida aos amigos, dizendo que tomara que eles consigam ver o raiar de um sol sobre essa noite escura, mas ele disse assim, eu como sou muito impaciente, fui embora logo. Ele estava desesperado porque a Europa dele, a língua dele, o alemão, estavam promovendo os crimes nazistas, né, o morticínio de judeus e os ataques aos outros países. Stefan Zweig ficou marcado por cunhar a frase Brasil, país do futuro. Bom, e hoje também é o Dia Internacional do Maçom. Foi criado esse dia nos Estados Unidos, em Washington. 22 de fevereiro é a data de nascimento de George Washington, maçom que comandou as tropas vitoriosas na Guerra da Independência dos Estados Unidos e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Primeira palavra de ordem do maçom é liberdade. Depois vem igualdade, fraternidade. Liberdade. A gente jamais pode esquecer desta palavrinha, que significa muito. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é sobre liberdade. O senador representante do Ceará, Eduardo Girão, mandou um pedido de esclarecimentos ao Ministério dos Direitos Humanos sobre a situação de 900 pessoas que perderam a liberdade há mais de mês. Já vai fazer uns 40 dias. Estão em presídios para homens e para mulheres em Brasília, segundo o senador, em péssimas condições de saúde, e as mulheres só com 2 refeições. Né? Lula, na campanha eleitoral, disse que queria ver o brasileiro ter 3 refeições. E ele disse que essas pessoas não estão recebendo banho de sol, estão nas piores condições de higiene e de saúde. São cerca de 900 pessoas, não são assaltantes, né? Não são terroristas, os que foram denunciados não foram enquadrados em terrorismo. Foram denunciados principalmente por incitação ao crime, tentando incitar as Forças Armadas a uma intervenção militar.
não é gente que ofereça perigo à sociedade, então ele quer esclarecimentos a respeito desses prisioneiros, que na verdade são prisioneiros políticos, à exceção daqueles que entraram nos palácios e cometeram depredações e que devem ser identificados, a gente precisa conhecê-los. O senador Girão é um dos que já assinou a necessidade de criar uma comissão parlamentar de inquérito de deputados e senadores para apurar tudo sobre um fato político que teve repercussão política mundial. Não é um fato pequeno que fique só numa delegacia de polícia, numa investigação policial. É um fato grande, importante, que precisa que o parlamento tenha consciência das suas responsabilidades e não continue como secundário na vida política. Bom, o outro assunto, o G1, a agência de notícias G1, publica uma reportagem da BBC Brasil mostrando que a mulher do ministro Rui Costa, que é do Gabinete Civil, pode ser escolhida pela Assembleia Legislativa da Bahia como conselheira do Tribunal de Contas. Dá R$ 35.462,22 por mês, fora as mordomias. E é um lugar garantido até os 75 anos de idade, depois ainda vai ficar recebendo aposentadoria. A reportagem mostra que as mulheres de outros ex-governadores estão na mesma situação privilegiada. Já foram escolhidas para o Tribunal de Contas de Alagoas a esposa do ex-governador Renan Filho, hoje ministro, a esposa do ex-governador do Piauí, Wellington Dias, hoje ministro, e a esposa do ex-governador do Amapá, Valdez Góes, hoje ministro. Segundo a reportagem, estão todas nessa situação. A do Amapá foi escolhida pela Assembleia enquanto o marido era governador. As outras, depois que o marido deixou de ser governador. Eu imagino que sejam todas doutoras em ciências contábeis para ocupar o cargo, né? De novo vem a lição da mulher de César, né? Nada contra elas, mas não fica bem, né? Ao contrário, fica mal, né? Envergonha o país uma coisa dessas. Eu lembro de que quando o então presidente da Câmara, Severino Cavalcante, nomeou o filho dele para chefe de gabinete e disse, não, meu filho é de confiança, meu filho é sério, meu filho é honesto. Eu disse, pois é, seu filho é de confiança, seu filho é sério, seu filho é honesto, seu filho é capaz, seu filho é competente, mas é seu filho. Aí não pode. Foi assim que meu avô me ensinou. Né? Eu lembro, vou contar uma história aqui agora, o governador Roriz, quando estava saindo, me ligou, eu estava na Globo, você pode vir aqui, a gente ter uma conversa. Eu fui lá, achei estranho. Disse, olha, eu estou saindo, vou para os Estados Unidos, chegou a me dizer que ia fazer um curso de inglês e precisava de alguém que o defendesse aqui no Brasil, perguntou se eu não poderia defendê-lo, porque ele ainda tinha a caneta e podia nomear minha mulher para um cargo no governo do Distrito Federal. Eu disse, olha, o senhor deve ter advogados para defendê-lo. Muito obrigado, até logo. Não? As coisas são assim que tem que ser, né? Mas os cargos aí de Tribunal de Contas geralmente são prêmios, põe lá a pessoa. Depois os assessores é que entendem de ciências contábeis, né? Dá uma tristeza, porque eu estou nesse Brasil desde 1940, né? E não vejo solução para coisas assim. Aí eu leio um discurso do Rui Barbosa em 1919 e vejo que a coisa estava igual lá atrás. Estava igual no tempo do Império. Meu Deus. Bom, gente,
navio aeródromo multitarefas Atlântido, que é a nau capitânia da Marinha do Brasil, está chegando nessa quinta-feira em São Sebastião. Está com 6 helicópteros, 150 fuzileiros navais, 200 leitos em hospital de campanha, médicos de várias especialidades, para dar um apoio lá. Hoje, o presidente da República esteve reunido com o pessoal que está dando auxílio e tentando abrir mais verba para aquela área, porque afinal São Sebastião ganhou quase tanto quanto Cláudia Raia, né? Está providenciando isso. E amanhã também vai uma comitiva de 5 ministros, eu acho que 2 nunca foram ao Rio Grande do Sul. Eles vão ao Rio Grande do Sul para ver a seca e anunciar medidas. 5 ministros e mais o futuro presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os 2 que eu acho que não conhecem o Rio Grande do Sul, talvez conheçam, mas vão até Bagé, na fronteira sul. É Valdez Góes, que é do Amapá, e Wellington Dias, que é do Piauí, que eu já citei aqui. Muita seca, um desespero. Vou anunciar medidas amanhã à tarde. É um bom sinal que o governo está dando para o agro, né? Porque o agro está assustado, porque ganhou uma ideologia que tem preconceito contra o agro, que detesta o agro, que apoia o MST, que invade as terras do agro. Eu acho que agora no Carnaval, não sei se o pessoal pensar, né? Os preconceituosos que foram para o Carnaval vestiram fantasia é feita com algodão produzido pelo agro, né? Tomaram cerveja, malte, cevada, lúpulo que vem do agro, né? Olharam carros alegóricos passando com biodiesel do agro, né? Ou foram lá de carro com álcool na gasolina 27%, o álcool puro do agro, né? Tiveram que comer um sanduíche, é o trigo do agro, é o ovo do agro, é a linguiça, a salsicha do agro, não tem como, né? Vem tudo do agro. Talvez pensem nisso um pouco e esqueçam esse negativismo, né? Só se são faquires, não querem comer mais, querem ver a mesa vazia. Nada a comprar no supermercado, se detestam o agro. Bom, eu falei em carnaval, né? Eu gostei a piada é o seguinte: o sujeito pegou Covid, ele acha que foi no avião de volta do Carnaval da Bahia, porque um sujeito lá no fundo do avião tirou a máscara para tomar água. Meu Deus. 4 dias de carnaval aqui na capital do país. 4 dias de carnaval, 5 assassinatos com faca. Faca. São facas ilegais? O ministro da Justiça vai tomar alguma providência? Vão banir a faca? Tá complicado, né? Gente, eu queria mostrar para vocês, porque eu não vi na mídia, procurei, encontrei aqui na rede social, na Karina Michelin, porque eu não encontrei em outro lugar. O Putin, é o discurso do Putin, porque eu falei ontem aqui sobre a aventura quase de ficção de Biden, né? Essa ida secreta à Ucrânia, numa área de guerra, num trenzinho, a noite toda, né? Mas no mesmo dia o Putin fez um discurso de 1h30. Eu só vou pegar um trecho aqui, dizendo que o Ocidente não vai nos derrotar, não vai derrotar a Rússia. Só para vocês terem ideia de algumas coisas que parece que calaram aqui, omitiram, não mostraram. Palavras do Putin. Mas mesmo eles não podem deixar de saber que é impossível derrotar a Rússia no campo de batalha. Então eles estão realizando ataques cibernéticos cada vez mais agressivos contra nós. Em primeiro lugar, é claro, os jovens
A geração mais jovem são os escolhidos como alvo. E aqui também mentem constantemente, distorcem fatos históricos, não param de atacar nossa cultura e a igreja e outras organizações religiosas tradicionais do nosso país, a Igreja Ortodoxa Russa, que é a igreja cristã de lá. Veja o que eles estão fazendo com seus próprios povos, a destruição da família, da identidade cultural e nacional, a perversão, o abuso infantil, até a pedofilia, são declarados a norma. Clero, padres são forçados a abençoar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Deus os abençoe, deixe-os fazer o que quiserem. O que quer dizer aqui? Os adultos têm o direito de viver como quiserem. Nós tratamos isso na Rússia e sempre vamos tratá-los assim. Ninguém se intromete na vida privada e nós não o faremos. Mas eu quero dizer a eles, as Sagradas Escrituras, os princípios, os principais livros de todas as outras religiões do mundo, tudo é dito lá, inclusive que a família é a união de um homem e uma mulher. Mas esses textos sagrados estão agora sendo questionados. A Igreja Anglicana, por exemplo, teria planejado explorar a ideia de um Deus de gênero neutro. O que você pode dizer? Deus me perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Milhões de pessoas no Ocidente entendem que estão sendo levadas a uma verdadeira catástrofe espiritual. As elites, francamente, estão enlouquecendo e parece não haver cura. Mas esses são os problemas deles. Como eu disse, e somos obrigados a proteger nossos filhos, e faremos isso. Protegeremos nossos filhos da degradação e da degeneração. Vladimir Putin, falando na Duma, que é o parlamento, para políticos, militares, empresários, elites russas. Queria que vocês soubessem, porque vocês não conseguiriam saber pela mídia brasileira. Isso aí não consta dos resumos, só falam de guerra, de guerra nuclear, de acordos, etc. De Brasília, Alexandre Garcia.